Eu sou Adriana Leal de Almeida, docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB. Estou coordenando esta sessão do eixo 3, História, Historiografia e Crítica. Nós teremos a apresentação de 5 trabalhos e vamos seguir a ordem que está, estabelecida na agenda. Então, iniciaremos pelo trabalho de Beatriz Santiago, Representatividade e Representação da Casa do Semiárido Brasileiro. Na sequência, O Morar enquanto Representatividade e Expressão, aspectos referentes às residências de Manuel Carlos Aranha em Campinas, São Paulo. Diana Beatriz Menegaldo e Renata Baez Pereira. Depois, O Não Dito, Não Visto e Não Desejado do Habitat nos Centros Históricos, de Camila Coelho Silva e Maria Bertil, de Moura Filho. O quarto trabalho, de Ana Beatriz Costa e Flávio Brito do Nascimento, intitulado Entre Conversas Internacionais e Construções Locais, as Vilas Operárias Particulares Paulistanas entre 1908 e 1914. E, por último, o trabalho de Lúcio Gomes com a Selma Chaves, Residências Art Déco do bairro do Reduto, em Belém, Pará, uma análise historiográfica sob a perspectiva das séries tipológicas. Nós faremos as apresentações em sequência e o debate, a nossa conversa, ela vai ficar para o final, tudo bem? Então, eu passo, a palavra e a tela para Beatriz Santiago. Oi, gente, bom dia. Vou compartilhar aqui e vocês me dizem se está ok. Já estamos vendo, Beatriz. Pronto. Bom, para dar início, à apresentação desse trabalho, que tem como título Representatividade e Representação da Casa do Semiárido Brasileiro, só vou contextualizar qual é o cenário, que isso é feito. É um projeto de pesquisa que eu coordeno aqui no Centro Universitário Santa Maria, em Cajazeiras, no Alto Sertão Paraibano. E aí, esses são alguns dos resultados iniciais dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo. Como a gente está dentro do cenário do semiárido, nordestino, a gente teve interesse de investigar a produção desse recorte geográfico e climático, que ele ocupa 13,3% do território brasileiro, e dentro desse território está 13,4% da população do Brasil. Nesse mapa aqui, a gente tem o mapa brasileiro com recorte do Nordeste brasileiro demarcado, em laranja o semiárido, que está presente em todos os estados do Nordeste e também no norte de Minas Gerais. E aí, historicamente, esse recorte do semiárido, ele foi um cenário, um recorte historicamente marcado pela negação das suas características climáticas, devido a assim, um clima muito quente, muito seco, que muitas vezes era visto como um problema, tanto pelo Estado, como, consequentemente, também pela população. E aí, historicamente, também, a arquitetura produzida nesse contexto, ela foi predominantemente produzida pelo povo, sem a presença de profissionais, porque as escolas de arquitetura elas estão chegando, interiorizando recentemente. Então, a gente vê historicamente uma arquitetura produzida pelo povo. E aí, essa informação ela é reforçada por uma pesquisa, por um censo realizado pelo CAL em 2019, acho que não teve atualização ainda, pelo menos quando eu acompanhei, que mostrava em mapas como a presença de profissionais de arquitetura e urbanismo estão concentrados nas áreas mais
das capitais, das regiões metropolitanas, e no Nordeste, né, onde o semiárido é prevalente, isso não é diferente. Então, no Nordeste, a maior parte dos profissionais de arquitetura e urbanismo estão localizados mais próximos às capitais e às suas regiões metropolitanas, então, o contexto do semiárido ainda está, né, um pouco mais esvaziado, apesar disso está mudando devido aos cursos que estão nascendo e formando profissionais, né, já nesse recorte. E aí a gente vê, né, que essas cidades interioranas, elas crescem, né, bem crescentes em planejamento e supervisão profissional. E aí, além disso, né, a gente parte para outra constatação, né, da divulgação, da percepção da produção, mesmo quando ela acontece, né, por parte de profissionais de arquitetura e urbanismo, porque mesmo que não seja historicamente, né, o predomínio, existe essa produção, mas a gente percebe que ela não é tão ressaltada na historiografia, né, tão presente na historiografia. Isso até em pesquisas sobre arquitetura contemporânea, que eu trouxe como exemplo uma reportagem, né, um recorte que a revista AU fez no ano de 2010, que elegia a nova geração de arquitetos brasileiros, que era composta por 25 arquitetos. E aí, a partir dessa publicação, pesquisadores de 5 universidades brasileiras, do Rio Grande do Sul, a UFPB, a de Goiás, entre outros, foram desenvolver uma pesquisa que era sobre a Casa Contemporânea Brasileira. E dos 100 projetos documentados por essa pesquisa, nenhum desses projetos estava localizado no semiárido brasileiro, tendo, inclusive, poucos representantes, né, da região nordestina. Então, a gente percebe ainda uma invisibilização que afeta esse recorte. Mas, apesar disso, dessa invisibilização, né, na historiografia, principalmente nos livros, né, que são mais consagrados, a gente vê na contemporaneidade, né, nessa mídia que acompanha a produção contemporânea, o surgimento e assim a força, né, dos portais de divulgação do projeto arquitetônico e também que são mais democráticos, né? E aí nessa pesquisa a gente entende o ArcDaily BR como o portal mais acessado, né, e também entende a importância da revista Projeto, do seu portal na internet também, como fontes de pesquisa para a gente investigar se nesses recortes, né, nessas mídias, né, nesses portais, há uma presença mais representativa dos projetos do semiárido brasileiro. Né? Então, a gente procurou investigar nessas novas mídias, porque também são contemporâneas, né? Se o fazer arquitetônico, se nessas mídias, na divulgação dessas mídias fazer arquitetônico, elas têm sido espaços de desconstrução desse padrão histórico de invisibilização desse recorte, ou se elas reproduzem esse padrão histórico de invisibilização desse recorte. E aí, a partir desse contexto, né, a gente surge o interesse da pesquisa e consequente objetivo de pesquisar sobre a produção contemporânea de projetos de residências unifamiliares localizados no semiárido brasileiro, e aqui eu explico o porquê da casa, né, da residência, porque ela é uma tipologia, né, que é historicamente objeto de investigação e de experimentação na arquitetura, e também porque a gente pretende, né, já tem desenvolvido algumas pesquisas comparativas entre esses objetos. Então, aproximando o objeto a partir da tipologia, isso fica mais fácil, né? Além da casa também ser uma tipologia mais comum e mais fácil de encontrar dentro dos recortes. E aí a gente realiza uma análise sobre a ótica da representatividade dessa produção dentro dessas mídias e da representação do contexto climático nas publicações. Então, a gente tem o interesse também de entender como os arquitetos, né, como esses escritórios, falam sobre esse contexto climático, falam sobre o semiárido, né, nas publicações dos projetos. Então, a gente parte desse entendimento, né, de que esses recortes são historicamente excluídos da historiografia nacional. A gente quer entender se há uma desconstrução ou uma reprodução desse padrão nessas novas. E aí, só para
entender um pouco sobre esse recorte, né, do contexto do semiárido. Como eu falei, ele é predominantemente, né, o semiárido está ali aliado com esse bioma da caatinga, né, que é o que forma, né, o semiárido, essa paisagem semiárida. E aí essa paisagem do semiárido, ela parece não ter corroborado com o conceito de verde presente na ideia de autorrepresentação oficial ao longo da história social do Brasil, né? Então, o verde, a bandeira do Brasil, não tinha muito a ver com a paisagem do semiárido, e isso é um dos aspectos que percebe-se que porque esse recorte foi relegado, né, ao longo da história, o que contribuiu por décadas com essa negação, né, com essa exploração do recorte e com o esquecimento desse recorte também, além de degradação natural, antropização e outras questões. E aí o que se percebe, portanto, é que as elites se utilizaram dessa imagem de seca, né, mais para explorar politicamente o sofrimento e a miséria decorrentes, consequentemente associando o território ao deserto e negando suas potencialidades. Então, historicamente, há uma ideia de combate à seca, mas a seca não é algo a ser combatida, é uma característica do clima, né? Então, é algo para ser convivido com, encontrar estratégias para conviver, né, pacificamente e adequadamente nesse contexto. Então, atualmente, esse combate à seca agora é substituído por um conceito de convivência com o semiárido. E essa convivência com o semiárido, ela precisa, né, caminhar junto com a educação contextualizada para os entendimentos das suas características e para a proposição, né, de alternativas futuras para esse contexto. E é nesse cenário que a gente procura, né, investigar a produção contemporânea de arquitetura para entender o que está sendo produzido, quais são as estratégias contemporâneas para a arquitetura, para a gente, enquanto curso de arquitetura, né, também caminhar nesse sentido da convivência. Só rapidamente aqui como foi produzido, né? A gente partiu da coleta de dados, de identificação do recorte do semiárido, que a gente fez isso a partir de uma delimitação da SUDENE, identificação dos projetos dentro do recorte, tanto na revista Projeto quanto no ArcDaily, sistematizou essas informações, né? E aí, para analisar os dados, a gente procurou entender a quantidade de projetos localizados no Brasil, que foram publicados nesses dois portais, a quantidade de projetos dentro do semiárido publicado e a quantidade de projetos por unidade da federação. E como, né, o tema do semiárido é abordado nessas publicações. E aí aqui está o resultado, né, do que a gente encontrou, de um total de 1.359 projetos publicados no ArcDaily até a data final da pesquisa. Havia 12 projetos dentro do contexto do semiárido nordestino. Então, dos projetos brasileiros, apenas 1% estavam dentro do semiárido, e aí quando a gente compara, né, com os 13% de área territorial de população, né, a gente vê uma baixa representatividade. Na revista Projeto, não foi possível identificar a quantidade de projetos brasileiros, porque pela forma que a gente consegue filtrar pela Projeto, isso não foi possível. Mas, da quantidade total de projetos publicados na revista Projeto, a representatividade também é menor do que 1%. E aí, tal fato evidencia, né, a baixa representatividade. E o que acontece, apesar do grande recorte, né, do semiárido, do recorte do semiárido, a representatividade é pequena, o número de projetos é pequeno, opostamente diferente, diametralmente diferente do Sudeste, de São Paulo, por exemplo, que é uma região territorialmente menor, mas que tem grande parte, a maioria dos projetos que são publicados estão localizados em São Paulo, né? E aí aqui estão os projetos, né? Projeto em Alagoas, na Bahia, no Ceará, em Minas, Pernambuco. Aqui dá para ver o mapa, né, com a localização desses projetos. Foram 16 no total, contando entre a Projeto e o ArcDaily. E a gente vê também que a maior parte dos projetos eles estão no Ceará, em Pernambuco e na Bahia, onde estão as principais metrópoles do Nordeste, né? Então, também a gente vê essa reprodução de um padrão, né, quando a gente compara ao que acontece no contexto nacional com São Paulo, né? Apesar de existirem esses projetos, a maior parte estão mais próximos ali daqueles estados onde estão as metrópoles, né? No caso, Salvador,
Pernambuco e Fortaleza. E aqui sobre o que a gente encontrou qualitativamente, né, além dos resultados quantitativos, a maior parte das casas elas estão localizadas em condomínios fechados, o que não permite que a gente tenha, a partir delas, um entendimento do que é a cidade do semiárido, né? Isso não é uma característica só desses projetos, mas, de modo geral, assim, dos projetos publicados nesses portais, a maior parte estão em condomínios fechados, né? Acho que é os que fala aqui. E aí, algumas características que são citadas sobre esses projetos do semiárido, né? Nos projetos do Lins Arquitetos, por exemplo, eles falam sobre estratégias bioclimáticas para lidar com esse clima, que eles chamam de Cariri, né? Então, o tema do clima, né, do contexto climático do semiárido é forte na produção, na discussão, né, não somente no fazer arquitetônico, mas também no divulgar o fazer arquitetônico do Lins Arquitetos, e na Casa Joaquim Fontes, por exemplo, que ele fala sobre a necessidade de criar uma relação entre o fator climático e o escultural, por exemplo. Nessas outras duas casas aqui, na Casa Mod e na Casa do Bomba, eles também falam sobre esses aspectos naturais e culturais de lidar com a paisagem, de lidar com os aspectos climáticos para integrar a arquitetura ao lugar. Beatriz, nesse último caso... Oi. 14 minutos. Pronto, Se você estou puder terminando. Acho que fechar. depois disso já são as conclusões. Tá? Pode terminar? Nesse último caso aqui, que é a casa de Alagoas, eu acho interessante porque ele fala que o projeto de uma casa no sertão de Alagoas, em um local tão atípico e de grande beleza e simplicidade, nos fez entender que o ponto de partida deveria ser a valorização da cultura desta região de forma a aplicar técnicas regionalistas em toda a construção da casa e seu interior, né? Então, essa preocupação com os aspectos culturais também. O fato da fachada colorida e da cultura popular, que está associado à publicação das fotografias de Mariane, por exemplo. E aqui as considerações finais, eu deixei aqui também um QR Code para o site da pesquisa, para quem tiver interesse. E aí a gente percebe, né, que a história negligencia essa parte do território brasileiro, que certamente tem muito a ser investigado a partir de várias perspectivas. Os resultados mostram desproporcionalidade, talvez associada à quantidade de profissionais atuantes, né? Isso é uma investigação que a gente está fazendo também agora sobre os cursos que estão no semiárido e certa invisibilidade da produção. Esse fato prejudica, por exemplo, a busca por referências projetuais, e isso é um ponto que eu acho muito importante de ser discutido, né? Enquanto professora de projetos, e os estudantes, eles sempre procuram projetos e têm dificuldade de encontrar projetos no mesmo contexto climático, né? Para o semiárido como estudantes de arquitetura, o que pode influenciar na persistência da cultura de negação e importação, né? Então, ao passo que não se encontra referências compatíveis com aquele contexto climático, há a tendência a se perpetuar essa cultura de negação e de importação. E apesar do elemento clima parecer ser fio condutor entre os 16 projetos, não se pode reduzi-los a uma linguagem única e homogênea, né? A gente percebe que há uma variedade. O oposto acontece ao passo que cada projetista interpreta o lugar de modo diferente e apresenta como respostas arquiteturas diversas em materialidade, forma, relação com o entorno da cultura local. Vê-se, portanto, na produção contemporânea da casa semiárida, uma pequena demonstração da heterogeneidade característica da arquitetura atual. Posso parar aqui, então, né? Obrigada, Beatriz. Eu vou pedir, então, que Ana Beatriz. Bom dia. Acho que está Ana Beatriz e Renata, não é isso? Isso. Tá audível o meu som? Está. Joia. Então, vocês estão enxergando em tela cheia? Sim. Sim. Então, bom dia a todos e a todas. Esse trabalho é com muita gratificação que a gente apresenta esse trabalho hoje, intitulado Morar enquanto representatividade de expressão, aspectos referentes às residências de Manuel Carlos Aranha em Campinas, São Paulo, entre 1839 e 1894. Tá?
O presente artigo apresentado aqui hoje, ele faz parte da investigação de doutorado em andamento desde 2020, né? Desenvolvida aí junto ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, sob orientação da professora doutora Renata Baius Pereira, né? Basicamente, a pesquisa, ela busca contribuir aí para os estudos da produção e transformação dos espaços rurais, periurbanos e urbanos da cidade de Campinas, em São Paulo, na segunda metade aí do século XIX, né? A nossa hipótese, a hipótese da tese, é que o papel, né, entender um pouco qual é o papel de determinados agentes modeladores de uma família aí, né, a família Souza Aranha, ao longo do século XIX, com ênfase nessas ações sucedidas ao final do Segundo Império e da Primeira República, né, entendendo como isso vai repercutir na produção do espaço urbano de Campinas, da cidade de Campinas. Entendendo um pouco o que é Campinas, né? Então, como eu falei, é um município aí situado no estado de São Paulo. Ele vai ter, ao longo do século XIX, uma formação aí do que a gente vai chamar de uma elite senhorial, né, no município. E a contar da década de 70, diversas mudanças econômicas e sociais vão se associar aí à expansão da cultura, tanto do café quanto do açúcar, que vão acabar viabilizando um intenso ritmo da produção urbana na cidade nesse período. Então, basicamente, a urbanização ela vai ser expandida a partir da década de 70 no município. De forma mais específica, o que a gente vai entender é que vai ter uma diversificação do capital, né, que vai se apoiar aí nessas relações familiares, sociais, e que vão estruturar justamente esse grupo dessa elite senhorial local. E esse acúmulo desse capital proporcionado pela lavoura, tanto do café quanto do açúcar, que vai permitir o desenvolvimento de outras atividades na cidade, né? Indicando aí uma reorganização espacial dessa cidade. Dessa forma, é caro às nossas investigações aí seguir a trajetória de determinados agentes modeladores, né? Lembrando que no nosso entendimento, o agente modelador é aquele indivíduo que conduz as ações e as práticas através de um processo de construção, modelagem e produção urbana, né? E o que tem como consequência dessas ações é a materialização de formas espaciais no território, né? Então, a gente vai aplicar esse conceito a uma determinada genealogia, que é a genealogia da família Souza Aranha, um dos principais sobrenomes aí relacionados a essa elite senhorial, né? Tanto durante o Império quanto o início da Primeira República, na produção do espaço urbano consolidado em Campinas. Na imagem aqui do slide, a gente pode ver aí um extrato, né? Uma parte da genealogia dessa família. Os nomes que estão sublinhados em vermelho são os agentes com os quais a gente está trabalhando na tese. E aqui ao lado esquerdo, né, onde tem essa seta, é o agente Manuel Carlos Aranha, o Barão de Anhumas, que é o agente qual a gente vai se ater ao trabalho de hoje aqui apresentado no Enamparc, tá? Ele é irmão consanguíneo do Joaquim Policarpo Aranha, o Barão de Itapura, e ambos são filhos, supostos filhos aí de José Francisco Aranha Barreto de Camargo, comumente conhecido pela historiografia aí como Padre Aranha, tá? Então, basicamente, a gente vai abordar o processo de urbanização da cidade por meio dessa análise das iniciativas particulares do Manuel, né, compreendido como um agente modelador, e de como essas relações estabelecidas nessas práticas sociais, elas se espacializam e acabam configurando espaços urbanos e periurbanos de Campinas nesse período, né? Então, como que isso vai acontecer? Nós vamos estudar determinadas propriedades, né, através de estudos de caso. Então, para esse extrato aqui, uma chácara e imóveis urbanos, dando ênfase aí na sua principal residência urbana, um imóvel mais específico, né, existentes aí ao final do século XIX. O que a gente objetiva com esse estudo, né? Através desse estudo de determinadas propriedades, busca-se elucidar aspectos referentes à representatividade dessas tipologias e o que essas tipologias de fato traduzem aí para nós, então. Como que essa pesquisa ela se articula, né? A gente tem aí uma pesquisa que tem uma abordagem histórica e tem determinados referenciais que nós nos aportamos ao longo da pesquisa. Entre elas, o historiador francês Bernard Lepetit, né, que ele vai nos ajudar a entender o aporte microhistórico, né, de entender essas trajetórias individuais e compreender essa ação situada, né, ou essa ação na situação, como Lepetit coloca, né. E, em contrapartida, nós também vamos buscar da fonte ali cotejar o Fernand Braudel, num aporte de uma longa duração, né? De entender que essa ação, ainda que situada, ela ocorre através de uma estrutura, então essa ação maior dentro de uma estrutura, né?
Metodologicamente, a pesquisa ela vai se apoiar no que a gente denomina como uma pluralidade documental, né? Então, a pesquisa ela vai entender que fonte é uma questão ampla a ser investigada, e a gente vai incluir a manipulação e o cruzamento de fontes textuais e não textuais, e a análise desse dado, quando cruzado entre fontes diferentes de naturezas distintas, revelam perspectivas novas a serem investigadas, né? Para esse trabalho, as principais fontes que nós nos aportamos aí, que nós utilizamos, são os autos de avaliação de inventários, então o inventário do Manuel Carlos Aranha e de familiares, né? Testamentos, cartas de datas, que são documentos aí ainda do período colonial, né? Os livros de lançamento de impostos prediais, ou seja, a tributação desses imóveis com o passar dos anos, os anúncios veiculados juntos à imprensa, então desde anúncios e recortes de jornais locais, como também a consulta a almanacs, cartografia histórica, cartografia produzida junto à época e também uma cartografia produzida em um período posterior, mas que nos auxilia muito a entender a espacialização dessa repercussão, fotografia histórica e os livros de emplacamento para a cidade de Campinas, que nos auxiliam a entender a identificação do logradouro específico desses imóveis na origem. Tá? Então, entendendo um pouquinho aí quem foi o Manuel Carlos Aranha, né, o Barão de Anhumas. Ele é natural do bairro de Ponta Grossa, junto ao termo da Vila de Castro, né, nascido no ano de 1814, aqui na cartografia a gente consegue identificar onde estava Castro. É importante falar que Castro é a atual cidade de Castro, situada no Paraná, porém, na época, era terras da capitania de São Paulo. Então, tudo isso pertencia ao território da capitania de São Paulo, né? O seu primeiro registro aí em terras da Vila de São Carlos, né, atual cidade de Campinas, remete ao ano de 1817, o qual ele é arrolado ao fogo, né, ao domicílio do seu tutor e suposto pai, o José Francisco Aranha Barreto de Camargo, comumente conhecido como Padre Aranha. A gente coloca essa hipótese porque em nenhum documento, acredita-se que muito em função da profissão sacerdotal que o Padre Aranha tinha, essa relação paterna ela é assumida em momento algum, né? Ele era irmão consanguíneo do Joaquim Policarpo Aranha, o Barão de Itapura, e em 1839 o Padre Aranha falece, ele deixa seu testamento em vida em 1836, e em 39 é dada a abertura do seu inventário, o qual ele deixa a maioria dos seus bens aos seus dois herdeiros, o Joaquim e o Manuel. A principal propriedade, primeira propriedade rural herdada aí pelo Manuel e pelo Joaquim é o engenho Atibaia, com terras contíguas do Jaguaribe, que era um engenho anexo vizinho ao engenho Atibaia, contando aí com, segundo a avaliação, 171 animais e 73 escravizados. Ele é condecorado aí, então, com o título de Barão de Anhumas em 1889, porém, antes disso, em 43, ele vai contrair o seu primeiro matrimônio, aí ele vai se casar com a sua prima de segundo grau, Ana Teresa de Souza Aranha, em 1843, e esse casamento, ele revela uma estratégia bastante comum a essas elites da época, que era o casamento consanguíneo, né, numa estratégia de fortalecer o patrimônio e ampliar esse patrimônio familiar, né, e em 65, a Ana Teresa, ela falece, tá? E ele vai contrair, em mesmo ano, um novo matrimônio. Ele vai se casar novamente, dessa vez com a Brandina Augusta Queiroz Aranha. A Brandina, ela era filha de um barão também, né, da família Queiroz Teles, família de Jundiaí, e esse segundo casamento ele vai revelar uma outra prática comum, que era a prática do compadrio entre famílias, que era justamente o estreitamento dessas famílias que tinham posses, né, para ampliar seus negócios e ampliar o patrimônio. O que a gente vai observar é que, a partir da década de 70, as iniciativas dessa elite em geral, e do Manuel, aqui falando dentro desse recorte, é que essas iniciativas elas vão se alinhar à diversificação dos investimentos, né? Porque essa estrutura imperialista, o império, né, essa estrutura baseada no latifúndio e na mão de obra escravizada, ela começa a sinalizar alguns sinais de desgaste, né? Porque já se fala em prelúdios da abolição e já está vigente algumas leis abolicionistas aí, né? Então, dessa forma, essa aplicação do capital, ampliar os seus investimentos, né, passa a ser aí o que o Rodrigo Goiana vai chamar de uma janela de oportunidades, né? Nesse sentido, a gente começa a ver que, a partir daí, os investimentos desse agente, eles vão se ampliar de fato. Em 72, ele é dito como um dos principais lavradores, aí, contribuintes para o auxílio financeiro de uma das principais obras de Campinas, que é a igreja,
a Matriz Nova de Campinas e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, tá? E um ano à frente, 73, aí ele já possui escravizados encarregados na obra da Igreja de São Francisco, de São Benedito, perdão. Da mesma forma, quando a gente vai analisar o inventário do Manuel, né, que é o inventário de 1894, o ano de falecimento dele, nesse inventário são descritos e avaliados 6 fazendas situadas, né, aqui nessa tabela ao lado esquerdo, 6 fazendas situadas no termo de Campinas, né, e 3 fazendas situadas em outros termos, em outras localidades, como é o caso de Mojimirim e Jundiaí, por exemplo, né. E dentre essas fazendas, a gente destaca aqui a Fazenda Santa Maria, que na avaliação dela, há a presença de um equipamento que é uma estação ferroviária. Então, dentro das terras da estação da fazenda possui uma estação. Espacializando isso numa cartografia, essa cartografia da Comissão Geográfica e Geológica, a folha do ano de 1900, né, a gente consegue pontuar aqui em amarelo as sedes dessas propriedades, e em roxo destacar o leito dessa principal companhia ferroviária que passava o trecho da Mogiana que ligava Campinas a Jaguariúna, ia sentido Jaguariúna, né? Então, o que a gente vai observar é que há uma proximidade muito clara na implantação dessas sedes e desse leito ferroviário. E que essa ação, ela não é uma ação que acontece de forma gratuita, né? Muito pelo contrário. Quando a gente analisa esse inventário, o Manuel, ele era acionista da Companhia Mogiana e as suas principais ações estavam investidas nessa companhia. Então, trata-se de uma ação interessada, de fato, né? Você ter essa relação desse trecho passando por suas terras garantir um beneficiamento exclusivo do escoamento da sua produção diretamente para Santos, né? Da mesma forma, a gente vai ver que esse investimento ele se amplia no sentido de aumentar a quantidade de imóveis urbanos que o Manuel possui com o passar dos anos, né? Em 1873, por exemplo, ele possuía 4 imóveis. Em 74, esse número salta para 5. Em 75, esse número se mantém. Em 84, ele já possui 13 imóveis, e em 1894, esse número ele já possui 16 imóveis, né? A maioria desses imóveis era destinado ao aluguel, ele comprava e alugava esses imóveis, mas nos interessa muito trabalhar aqui para esse recorte de hoje com 2 propriedades específicas que são a sua principal residência urbana, situada bem ao núcleo aqui, bem no centro de Campinas, e a chácara, que tem uma relação geográfica próxima dessa residência urbana, né? Da mesma forma, o que a gente observa é que ele é relacionado como um dos principais proprietários de prédios urbanos de Campinas, aí, segundo os almanaques, numa recorrência de datas a partir da década de 70. Entrando um pouco nesses estudos de caso, né, falando um pouco dessa principal residência urbana, ela situava-se, então, junto à Rua do Rosário, né, a atual Avenida Francisco Glicério, uma das principais avenidas de Campinas até hoje, né, e muito próximo ao largo dessa Matriz Nova, o qual ele ajuda a construir, né. Então, essa fotografia aqui, essa fotografia ela foi tirada no final do século XIX, da Torre da Igreja, tá? Então, a gente está olhando a partir da Torre da Igreja. Essa casa aqui, onde está sublinhada em vermelho, é a residência, portanto, a sua residência principal. Se a gente observar, é um sobrado ainda que tem características coloniais, né? Ele não tem nenhuma suntuosidade tão grande construtiva, e justamente essa história desse sobrado, quando a gente foi resgatar essa história, a gente observa que essa residência, ela advém lá da herança do Padre Aranha, que adquiriu essa residência através de uma concessão de carta de data no ano de 1829. Né? Entre esses benditos na cidade, a gente destaca, então, a residência do Manuel, e junto a ele, né, ao inventário dele, essa residência está descrita, e são avaliadas joias, pratarias, né, trastes, móveis, armas de fogo e 15 escravizados que serviam ao uso exclusivo, portanto, dessa residência. Né? Da mesma forma, a gente analisa a questão da chácara. Ana Beatriz, Oi? deu que falta 1 minuto. Ah, eu já estou finalizando, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente tem a situação da chácara situada no Largo de São Paulo, né? É interessante a gente entender um pouco do que se trata do conceito de chácara, né? A chácara, no século XIX, ela constitui uma tipologia fundiária, situada mais nesse espaço periurbano da cidade, ou seja, nos limites do que se configurava como espaço urbano, e indo a fundo no estudo dessa tipologia fundiária, a gente revela aí uma opção por morar nessas chácaras, né? Escolher morar nessas chácaras
estava muito correlacionado à situação financeira dessa família, né? Então, com base nessa hipótese de espacialização desse imóvel, a gente observa que se trata de uma propriedade ladeada por ruas, né, e que tem essa configuração aí, esse formato a partir do desenho de uma quadra. Segundo a descrição do inventário, né, essa chácara era ladeada pela Rua Francisco Glicério, antiga Rua do Rosário, Rua Barão de Jaguar, antiga Rua Direita, e ela possuía aí uma casa de fundo e uma estrebaria. Então, ele tinha a criação de cavalos junto a essa propriedade. Infelizmente, por se tratar de uma área que está lindeira ao espaço urbano de Campinas, a gente não conseguiu uma fotografia que revele características construtivas desse imóvel. Mas uma fotografia tirada na década de 30, entre 30 e 40 do século 20, a gente consegue ver, essa área já está urbanizada, porque, como eu falei, é um recorte posterior da fotografia, mas a gente já consegue identificar a relação geográfica, o quanto eram próximas essas residências. Então, aqui, nessa primeira seta mais central, localizada a residência urbana, né, a principal residência do Manuel, e aqui ao lado mais direito, essa chácara do Manuel situada. Partindo para as considerações finais do trabalho, o que a gente conclui aí é que a tipologia da chácara, né, enquanto propriedade do Manuel Carlos Aranha, ela reafirma esse substrato econômico de todos os processos, marcando a formação e o desenvolvimento de novos estilos de vida em Campinas ao longo do século XIX, né? E, de certa forma, essa chácara, tanto de forma concreta quanto espacial, ela vem a projetar a racionalização que esse processo de produção urbana exige, né? Então, ela vai se situar nesses arredores do espaço urbano, né, reunindo essas vantagens de situação com facilidades e proximidades geográficas das atividades cotidianas realizadas no núcleo urbano, e, em mesma medida, possuir uma residência urbana situada em frente ao Largo da Matriz Nova, além de confirmar esse privilégio quanto à boa localização, acaba revelando essa ampliação nas possibilidades do morar na cidade de Campinas. É isso, muito obrigada. Obrigada, Ana Beatriz. Passamos, então, para o trabalho da Camila Coelho. Bom dia, gente. Vocês me escutam? Sim. Deixa eu só ampliar aqui. Pronto. Bom dia a todas, todos. Então, esse trabalho ele foi feito a partir de uma disciplina que eu cursei no PPGAL, da UFPB, né? Eu sou doutoranda lá há pouco tempo, e foi um trabalho desenvolvido a partir de uma disciplina da professora Maria Bertilde, que tem vamos dizer assim, o início da discussão que eu estou tentando desenvolver no doutorado, na tese, né? Então, o meu objeto de estudo são as vilas e cortiços nos centros históricos na contemporaneidade, mas a gente trabalha desde a compreensão do que a história invisibiliza, né? Então, por isso o título do trabalho é O Não Dito, Não Visto e Não Desejado do Habitar nos Centros Históricos. Bom, o trabalho todo ele se desenvolve a partir da ideia da cidade enquanto documento, e não somente levar em consideração os documentos oficiais, porque essa é a grande crítica, né, da história oficial. Essa história ela tem essa característica de invisibilizar grupos subalternizados, né, formas de moradia popular. Então, a ideia é estudar esse outro lado da história não contada, né, ou apagada do que a gente tem do registro oficial. Então, nesse processo, a gente entende que é necessário fazer um duplo movimento, né, como a Legoff já levantava, e Mark Bloch também, de compreender o passado pelo presente e o presente pelo passado, né? Esse movimento, esse duplo movimento se faz necessário, e por isso que, mesmo trabalhando com essa tipologia habitacional na contemporaneidade, eu tenho que revisitar esse processo passado, né? A questão, né, a problemática principal é a questão do habitat nos centros históricos, porque a história escrita, como eu falei, ela invisibilizou e ainda invisibiliza, né, os trabalhadores, seus modos de vida, suas formas de moradia e suas formas de existência e de resistência na cidade, né? E aí, mais especificamente, eu trabalho com as vilas, cortiços e demais habitações coletivas precárias de aluguel, né? Que estão ausentes ou foram pouco exploradas na história escrita das cidades brasileiras, né? Quando se fala nesse tipo de habitação, é naquele processo de formação dos cortiços, né? Num processo de ocupação das cidades, e aí depois a limpeza urbana, sempre está muito ligada a essa coisa de sujeira, né? De pessoas que não são
apropriadas para aquele espaço, enfim, e moradias também. Eu trouxe um trecho do livro de Bonduque, né, o clássico, História da Habitação Social no Brasil, que ele fala assim: o véu negro encobre os alojamentos dos trabalhadores. Ninguém os via, ninguém os descrevia. Então, indo contra isso que a gente tenta estabelecer a pesquisa, né? Mas, como eu disse, essa pesquisa, esse trabalho aqui apresentado, ele traz somente o início da discussão, que é exatamente essa desconsideração da história com relação a alguns grupos subalternizados, nesse caso aqui, dos pobres, né, dos trabalhadores. O que a gente vê é que na realidade de João Pessoa, essa seletividade do que se conta na história oficial acontece também. E aí tem alguns estudos já que começam a investigar, a partir de outras fontes, que não a história oficial, que não os documentos oficiais, a existência dessas habitações, as formas de moradia ou de ocupação desses trabalhadores. E aí eu trouxe aqui um trecho de um estudo da professora Regina Célia Gonçalves, que é da História, né? Também da UFPB, que ela fala assim: na temporalidade da longa duração, especialmente no que se refere ao período colonial da história do Brasil e da Paraíba em particular, tem sido necessário ler o não escrito, olhar o não visto na documentação já compulsada e conhecida, e, ao mesmo tempo, realizar a prospecção de novas fontes, ou seja, historiadores, de uma forma geral, e historiadores da cidade, de uma forma particular, ao tratar do tema, precisam aplicar um método indiciário, arriscar em suas hipóteses, para buscar a superação dessa invisibilidade. Então, o desafio está posto, né? Mas a gente já vê que já existe um certo movimento na contemporaneidade para buscar essas histórias que não foram contadas ou que foram apagadas intencionalmente. Bom, a ideia da pesquisa é quebrar com esse ciclo de invisibilidade, né? É interessante que a gente transforme esse não dito, não escrito, não desejado, né, do passado, que ele seja realmente desvelado, que ele apareça, né, para que a gente tenha uma história mais próxima do real, do que aconteceu. E aí eu vou trabalhar nessa dicotomia aí do passado e presente, né, com relação às habitações coletivas precárias de aluguel. Então, no passado, a gente tem o registro de moradias, principalmente daquelas pessoas que eram de maior renda, né? No presente, essas habitações seguem despercebidas. Então, eu trabalho com vilas e cortiços desde a graduação, e é impressionante como as pessoas nem sabem que a gente ainda tem esse tipo de moradia, né, nas cidades, e principalmente na cidade de João Pessoa, né? E eu estudei especificamente desde o TCC no bairro do Varadouro, que é um bairro que tem um grande número. Eu identifiquei 43 habitações coletivas. É um bairro pequeno, né, na sua dimensão espacial, mas que tem uma grande concentração de habitações coletivas precárias de aluguel. Bom, a ideia desse trabalho aqui é instigar algumas reflexões sobre o não dito, o não visto, né, quanto ao habitar nos centros históricos e moradias que são voltadas para a população de baixa renda, sobretudo as coletivas de aluguel, né? E essas pequenas questões, elas estão ainda no início da discussão dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, no doutorado do PPGAL, da UFPB, que tem como objetivo geral compreender a inserção, a reprodução, produção e a apropriação socioespacial desses moradores e dessas habitações populares nos centros históricos, e como esses processos, né, eles se relacionam com a deterioração ou a preservação do patrimônio. Bom, então o primeiro tópico que eu trabalho é esse contexto do não dito, não visto e não desejado referente às HCPAs nos centros históricos, né? Então a gente tem aí essa história oficial que tem essa forma de trabalhar meio que seletiva, né, do que se conta, e aí isso é muito resquício da corrente do pensamento positivista, que foca muito nos grandes líderes nacionais, nos proprietários de terras, né? Trouxe mais uma citação de Bonduque, que é o que mais trabalhou essa questão da habitação, né, popular, no âmbito mais geral, principalmente voltado para a região sudeste, que ele coloca assim: é muito mais comum encontrar-se um relato de um detalhe da construção de um imponente edifício público ou privado, neoclássico ou eclético, do que uma rápida descrição de habitações populares. Se as habitações populares não representassem perigo para as condições sanitárias da cidade, nada se saberia sobre elas, pois as únicas informações sobre as mesmas nos chegaram através dos técnicos preocupados com a saúde pública. Então, isso é o que a gente tem registrado, né? É exatamente isso. Num processo de limpeza, de preocupação com a disseminação de doenças, essas habitações eram vistas só nesse processo, né? E não vamos dizer, contribuição dessa forma de habitar para o processo de produção da cidade, de expansão da cidade. Então, sempre era muito com esse cunho mais de condições sanitárias, né? Existe uma nova história se estabelecendo, né, já há algum tempo,
que, segundo o dissertor, veio dar voz ao não dito pela história tradicional. Então, a gente começa a tirar o homem comum, os modos de vida, os trabalhadores dessa margem do conhecimento científico e eles passam a ser objeto de estudo. Então, é a partir desse viés que a gente trabalha a pesquisa, né? Então, a ideia é que, apesar da gente saber da importância dessas áreas para a moradia, para o trabalho, enfim, para essa questão da luta pelo direito à cidade, as políticas que são desenvolvidas tanto de cunho patrimonial quanto habitacional, né, a de habitação social, não valorizam esses segmentos, né? A gente realmente vê que a ideia da limpeza ainda continua a se executar. Então, a gente tem aí o direito, né, da moradia para os grupos que ali vivem sendo violados o tempo inteiro, né? Existem políticas, programas e intervenções públicas para essas áreas, mas geralmente elas valorizam a área sempre no sentido do turismo, né? Muito enfoque para o turismo. Eu estou falando principalmente no Centro Histórico de João Pessoa. Então, ela vai focar, sobretudo, em grandes investidores, né? E aí as famílias pobres, elas ou são expulsas ou são ignoradas, né? E esse movimento de expulsão é muito mais ele acontece muito mais quando a gente tem uma dimensão maior, né? Como comunidades. Aqui a gente tem um caso clássico, que é o Porto do Capim, mas já nas vilas e cortiços é muito escondido porque as pessoas nem conseguem identificar essas habitações, né? Então, essa tipologia habitacional que eu trato aqui, cortiços e vilas, elas continuam existindo e resistindo, né, de forma invisível, e os seus moradores eles se apropriam do espaço até onde e como podem, né? E aí a grande questão para mim é porque eu acredito, e pelas leituras que eu faço, né, eu sempre vejo isso, que eles sim resguardam a vida, e aí eu coloco como também ou sobrevida, das áreas centrais fora do horário comercial. Aqui eu trago uma imagem da delimitação do Centro Histórico de João Pessoa, né? O contorno azul é o Centro Histórico definido pelo IFAEP, né? Que é o órgão de proteção patrimonial do Estado. Os que estão em laranja listrados são de tombamento do IFAM, né? Os edifícios, né? Ou conjuntos. A gente tem basicamente a cidade de João Pessoa dividida em duas áreas: cidade baixa, cidade alta. Cidade baixa é exatamente onde está aí o Varadouro, cidade alta onde tem centro, Tambiá. É aí que a cidade se origina, né? Esse núcleozinho. Inicialmente eram só poucas ruas, né? E depois isso se expandiu. O que a gente tem hoje no centro histórico é onde vai se diversificado o patrimônio histórico, né? De distintos períodos, igrejas, conventos, sobrados, casarões. Há um misto de atividade de comércio, serviço e habitação desde os primórdios da cidade, mas ele permanece ainda dinâmico e vivo, apesar da grande degradação que essa área vem sofrendo com o decorrer dos anos, né? E também, apesar do deslocamento das habitações de classe média e elite, sobretudo em direção à orla marítima, que foi esse processo que começou a dar pé para a desocupação do centro histórico. Eu trouxe aqui já uma ferramenta que foi utilizada até pela professora Regina, né, para fugir um pouco dos dados oficiais, de identificação dessas habitações populares, né, nesses registros mais antigos que a gente tem da cidade. Então, por exemplo, isso daqui é uma imagem feita pelo capitão Manuel Francisco Grangeiro, em 1692, então um dos registros mais antigos que a gente tem, que já consegue se identificar, né, nessas duas áreas em destaque aqui, ó, as habitações populares, ou seja, elas existiam, né, mas a história realmente apagou isso dos registros oficiais, né. Esse eu acho que foi um que se encontrou. A professora Regina trabalha muito com fotos antigas também, né? E aí eu trouxe aqui algumas imagens que ela retrata essas habitações que são mais populares, mas que se você observa hoje, né, não há registro nenhum na bibliografia, né? Acho que o primeiro trabalho que realmente trabalhou, que trouxe essas informações foi esse trabalho da professora Regina. Mas o que se permanece são mais os casarões, né? As habitações populares elas já se foram. E aí a gente tem aqui um destaque, né, que a maior parte do patrimônio arquitetônico do centro primário da cidade foi construído entre finais do século XIX e século XX, né? O que foi preservado basicamente é a memória da forma de habitar das camadas dominantes da sociedade colonial e imperial, né? Infelizmente. Então, eu coloco aqui o que e quem se mantém, né? Então, enquanto a gente tem uma história oficial que vai centralizar ali seus trabalhos, seus registros nas igrejas, nos fortes, nos sobrados, na Câmara, na Casa do Governador, na Alfândega, a gente sabe que os trabalhadores que sempre ocuparam de algum modo essa região não aparecem nesses documentos, né? Então, a história oficial relega a existência dessa população e, ao mesmo tempo, as intervenções públicas não mudam esse cenário, né? Então, a gente observa em João Pessoa, também em outras cidades,
que a preservação da memória da cultura local não acontece, né? A gente tem só realmente atividades, principalmente voltadas para a criação de grandes cenários para turista, né? É a espetacularização dessas áreas centrais. Então, hoje a gente continua, né, com esvaziamento a gente não consegue parar com relação à habitação, certo? Nessa área central de João Pessoa. Eu destaco aqui os censos, né, os 2 últimos que a gente tem, espero completar aqui com 2020, mas de 2010 para 2010, a gente vê que tem uma queda brusca nos principais bairros que compõem a área central de João Pessoa. Só não Tambiá, que aumentou o número, acredito eu, porque ali é uma área muito centrada para o comércio, né? Então, pessoas é mais movimentado. Então, acho que acredito que tenha sido isso. E o que a gente percebe é que essas intervenções que aconteceram até hoje no Centro Histórico de João Pessoa são insuficientes para a conversão da perda populacional, até porque o foco dessas intervenções nunca foi a ocupação em todos os horários do dia, né? A gente tem intervenções voltadas muito para um viés mercadológico, turístico. E, em contraponto, os cortiços e as vilas, elas continuam existindo, o mercado é bem fortalecido. Eu estudei o mercado imobiliário informal dessas habitações no mestrado, né? E isso demonstra uma demanda habitacional de baixo custo nessa área, nesse recorte espacial, né? E aí eu também destaco a relevância de conhecer mais profundamente essa realidade, né? E aí a gente tem que considerar não só a unidade habitacional em si, mas os agentes sociais que fazem parte desse processo todo, as dimensões espaciais, suas relações, bem como os efeitos reais para o patrimônio histórico, que é o que eu estou querendo estudar no doutorado. Bom, para fechar essa apresentação, eu destaco, né, a importância da construção e da consolidação dessa nova história, né, que traz o que estava à margem agora para ser objeto de estudo, né, na operação historiográfica. Destaco esse fenômeno de grande complexidade que são as habitações coletivas precárias de aluguel, que não só exprime a necessidade ou interesse de um grande contingente populacional em residir nessa área, né, que tenham boas condições de habitabilidade urbana, apesar dessas habitações terem péssimas condições de habitabilidade, né, mas também que evidenciam a ausência do Estado na resolução dos problemas habitacionais e patrimoniais, e também na regulação da produção e comercialização da terra urbana, né? E aí a gente entra na discussão sobre o direito à cidade. Então, invisíveis e indesejáveis para uns, concretas e almejáveis para outros, é fato que a necessidade de reconhecer a sua existência, sua resistência, e melhor compreender essa produção é emergente, né? Por isso que eu continuo ainda nessa discussão, porque eu acho que vale muito a pena, e eu acredito que a forma como a gente conduz o tratamento com essas habitações coletivas, as intervenções que são propostas, como a gente pensa não gosto do termo revitalização, mas reabilitação urbana dessas áreas centrais, elas são questões importantes para a manutenção da vitalidade dos centros históricos, né? Então, eu acredito muito no poder que as habitações coletivas têm para essas áreas. E aí, destaco aqui o caráter parcial das discussões que são apresentadas aqui, já que isso foi resultado de apenas uma das disciplinas, né, que eu cursei no doutorado, e que ela traz a discussão inicial do que eu quero levantar na tese. Mas isso é o começo de uma grande discussão com relação à qualidade e à questão do morar popular nas áreas centrais urbanas. É isso, eu coloquei aqui as principais referências e o nosso e-mail, né? O meu e da professora Bertilde. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Camila. Vamos ao quarto trabalho de Ana Beatriz Costa. Compartilhar aqui. Por favor. Está aparecendo em tela cheia, né? Sim. Ótimo. Eu vou pedir desculpa, a primeira coisa, porque meu vizinho está reformando bem do meu lado, bem durante a nossa fala, mas eu espero que não vaze muito do som. Bom, meu nome é Anne, faz parte, né? Faz um ano que ele está reformando, eu já nem escuto muito. Meu nome é Ana, eu sou mestranda do programa de pós-graduação da FAUSP e sou bolsista da FAPESP. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é uma derivação do meu projeto de mestrado e algumas primeiras considerações sobre 5 pontos que eu elenquei, que são 5 pontos onde eu acho que um novo conjunto de perguntas, uma variação de um pouco, né, um deslocamento um pouco do objeto de pesquisa sobre o tema das vilas operárias, trazem as maiores diferenças entre as pesquisas que já existem sobre o tema das vilas operárias
e a minha pesquisa ensina, pelo menos os pontos de tensão, talvez seja uma palavra boa para falar, que eu quero tratar na minha pesquisa do mestrado. O mestrado orientado pela professora Flávia Brito do Nascimento, e eu acho que, bom, tem bastante coisa para falar, vou ver se eu vou, ao tempo já ficando mais claro. O recorte que eu tenho, ele é bem específico no objeto, ele fala das vilas operárias particulares paulistanas construídas entre 1908 e 1914, que é o tempo de legislação de uma lei específica, que eu já falo mais dela, mas só para ter esse recorte já estabelecido. Bom, o primeiro ponto que eu queria falar é exatamente esse termo operário, que é o termo que designa essas casas. De uma forma muito ampla, assim, a gente tem na historiografia uma construção a partir dos anos, por volta dos anos 80, da associação do termo operário ao trabalhador fabril, muito em conta dos temas e dos recortes das pesquisas que foram desenvolvidas na época, e pela importância dos trabalhadores fabris industriais no cenário político brasileiro do período. O que a pesquisa revela, no entanto, que é uma coisa que é importante resgatar, é que o termo operário, na época em que essas casas estavam sendo construídas e formuladas, ou seja, na virada do século XIX e no começo do século XX, ele era um termo que designava o trabalhador em geral. Então, não havia uma distinção entre onde esse trabalhador trabalhava. Então, quando a a legislação da época, os escritos da época falam em casas e vilas operárias, está falando de casas e vilas para trabalhadores urbanos, que é um recorte, sim, né, de uma população, mas não é o recorte que ficou fixado na historiografia depois dos anos 80. Essa divisão, ela tem algumas consequências historiográficas, e ela é pensar essa divisão entre as vilas, né, que foram construídas por empresários para os seus trabalhadores, e as vilas que foram construídas por pequenos capitalistas, ela é uma construção a posteriori, ou seja, ela é pensada como recurso explicativo dos processos que ocorreram ali no começo do século XX. Essa divisão é feita pelo professor Nabil Bonduki, entre essas vilas de empresa, essas vilas particulares, é para explicar mecanismos que vão sendo feitos depois, né? Na legislação da época, não há diferenças de forma de construir, de legislação entre elas. A diferença realmente estava só em quem estava financiando essas casas e quem depois vai ter acesso a elas. Acho que dá para entender. Então, é mais uma coisa de provisão do que necessariamente do pensamento por trás dessas casas, da moralidade que está construindo ela. E essa divisão que foi feita a posteriori entre as vilas de empresas e as vilas particulares, ela levou a esse foco nas pesquisas às vilas de empresa. Eu sei, nem todo mundo aqui é de São Paulo, mas eu sei que quem é de São Paulo, todo mundo conhece a Vila Maria Zélia, virou um grande exemplo, né, das vilas operárias. E ela, se a gente for olhar o que estava sendo construído na época com o nome de Vila Operária, ela é um dos exemplos, claro, extremamente interessante, extremamente diferente, mas as outras várias vilas construídas por particulares, elas foram perdendo uma importância historiográfica frente a essa importância historiográfica que as vilas de empresa foram recebendo ao longo dos anos. Então, esse é o primeiro aspecto, né, da nomenclatura em si. Então, sempre que eu falo na minha pesquisa de vilas operárias, eu estou falando como o termo era usado na época, então as vilas para trabalhadores, casas para trabalhadores. Aqui nesse slide eu trouxe as principais legislações, as leis que estavam tratando da questão das vilas operárias no começo do século, entre o fim e o começo do século XX, na cidade de São Paulo. Esse é um dos principais pontos de reinterpretação da pesquisa, que foi de retornar essas fontes, essa legislação, com novas questões e com algumas perguntas que eu acho que eram muito particulares da minha pesquisa de como que ela foi se desenvolvendo. A cronologia da legislação paulistana aqui exposta foi interpretada em sua linearidade cronológica, o que levou ao entendimento, principalmente sobre o ponto de vista urbano, de que essa lei aqui, a Lei 498 de 1900, teria tido uma grande importância na setorização da cidade, entre áreas que não poderiam receber vilas e cortiços e áreas que sim poderiam receber esse tipo de construção. E ela ajuda a embasar o entendimento de que a Zona Oeste de São Paulo foi a área que mais recebeu esse tipo de construção. O que a leitura da legislação com esse novo conjunto de perguntas nos revelou, no entanto, é que esse perímetro urbano estabelecido em 1900, que eu tenho no próximo slide, eu vou tirar do abstrato em um segundo, ele foi
ele, na verdade, ele não ficou em vigência por muito tempo, porque em 1908, essa lei 1098, ela foi estabelecida e ela retorna os padrões construtivos dos perímetros urbanos do padrão municipal de 1889, ou seja, de 20 anos antes. E se em termos construtivos, as mudanças entre o que era uma vila para a lei 498, que é uma vila para a lei para o padrão municipal, são mudanças pequenas, não muito significativas, em termos urbanos isso vai ser mais efetivo. A importância dessa lei também, ela vem emergindo sobre diversos ângulos de interpretação, que não sou só, né, já tem outros pesquisadores também olhando para ela com uma nova chave de interpretação, porque ela tem um conjunto muito interessante que ainda falta aprofundar ainda mais um pouco assim na pesquisa, em que ela faz algo inédito, que ela estabelece um controle de aluguéis para as casas que forem construídas com alcunha de operário, porque a lei de 498, ela estabelecia diversos benefícios aos construtores dessas casas, sem nenhuma contrapartida aos moradores que ali morariam. A lei 1098, ela estabelece essa contrapartida do aluguel, mas ao mesmo tempo retrocede a padrões construtivos e libera uma área urbana para a construção dessas casas muito, muito maior. Então, ela é uma lei que ela vai conciliando diversos interesses a tentar chegar a uma formulação que tente agradar um número maior de pessoas. E ela é uma lei importante porque diversas das casas, a maioria das casas de vilas operárias, foram construídas durante a sua vigência, entre 1908 e 1914, que é o recorte da pesquisa. E como exemplo, a Vila Maria Zélia e a Vila Economizadora, que são dois grandes exemplos de vilas operárias paulistanas, foram construídas durante a vigência dessa lei, e não da Lei 1900. Está aqui só para mostrar, né, o perímetro do Código de Posturas, né, do padrão municipal, que impedia a construção de cortiços e vilas, é simplesmente o perímetro do comércio, que é um pequeno pedacinho de São Paulo, mesmo na época, são um limite entre 3 ruas, pega ali bem no centro de São Paulo. E o perímetro da lei 498, ele era bem mais abrangente, pegando diversos bairros de São Paulo, principalmente os bairros a leste, mas essa lei aqui ela não fica em vigência por muito tempo. Então, a partir de 1908, volta a estabelecer esse perímetro. Então, diversas vilas construídas entre 1908 e 1914 podem ocupar toda uma maior área urbana que as outras vilas não podiam. Até algumas das vilas que eu estudo foram construídas dentro de uma área que não teria sido possível pelo perímetro de 1900. Uma outra chave de reinterpretação documental que está atrelada à construção e entendimento dessas casas é o que a gente está chamando na pesquisa de uma rede internacional de contato, no qual as pessoas atreladas às questões da higiene ou higienista, que estavam atuando entre o fim do 19 e o começo do 20, estavam se comunicando internacionalmente entre si. Tem trabalhos recentes de colegas nossos latino-americanos que estabelecem mais claramente essa rede de contatos, principalmente entre europeus e latino-americanos, né, e entre os europeus, os franceses, mas nós também temos congressos latino-americanos de higiene, nós temos diversas menções, entre eles, né, se mencionam muito, e a França também aparece até em legislação, citação direta à legislação francesa, em legislações paulistanas, e aqui eu selecionei 3 desses homens, esses higienistas paulistanos, brasileiros, né, 2 deles são cariocas, perdão, desses higienistas brasileiros que estavam escrevendo ali no comecinho do século XX, que falam muito dessa rede internacional. O Everaldo Bakerhauser, que é esse primeiro aqui, ele em 1906 está escrevendo que os entendidos do assunto da habitação claramente conhecem os exemplos europeus do caso, sem muitos rodeios, indicando uma certa conhecimento geral do assunto. O Vitor Freire, um grande engenheiro paulistano, na década de 10, cita muitos casos europeus, muitos casos americanos, e constrói uma crítica à adoção não pensada de critérios construtivos de outros lugares. Então, ele vai ser um desses homens que ele não só está olhando o que os outros estão fazendo, mas ele está repensando o que está sendo feito em outros lugares para adequar as necessidades brasileiras, em especial as paulistanas, que era o maior conhecimento dele. O Saturnino de Brito, no entanto, é o caso que eu considero que mostra mais isso. Ele tem vários escritos, então material maior para a gente analisar, e entre essas diversas publicações, tem publicações falando de casos americanos, italianos, belgas, de vários lugares, e ele publica em francês, numa revista francesa, em 1916,
com um prefácio de um professor francês, o Edouard Lambeau, da Escola Nacional de Chaparizes, né, da Ponchaussot. E nesse trabalho ele não só é um brasileiro escrevendo na França em francês, como ele também foi incumbido pelos colegas dele franceses de relatar o que aconteceu no Congresso de Engenharia de São Francisco, o que mostra um intercâmbio entre essas pessoas muito grande, em que o Brasil estava de uma certa forma central. E essa construção tem diversos indícios, a gente vê isso em revistas da época, tem revistas de 1886 que já relatam como quadros fixos notícias do exterior, e o que, aqui, né, a citação que o Lambeau faz sobre o Saturnino de Brito, que ele me parece redundante fazer uma longa apresentação sobre o Saturnino, ou seja, ele já era conhecido, e termina com falando que ele é um dos nossos, né, ele é um dos engenheiros franceses. E o que a gente está tentando perceber nessa pesquisa e desvendando ainda mais é como quebrar com aquela lógica que às vezes a gente vê muito no contexto historiográfico, de que parece que fica aquela coisa de que a Europa fazia, a gente replicava, é uma coisa muito mais complexa, uma rede mais dentre todos esses homens conheciam, conversavam e estavam pensando juntos essa higiene urbana do período. O foco principal da pesquisa são as domesticidades e as formas de morar, mas essa ainda é uma parte da pesquisa que ainda não consegui me aprofundar muito. Mas daqui a gente volta à questão do que é a vila operária, né, e da diferença entre as formas de provisão. Os estudos que tem sobre a domesticidade, formas de morar de vilas operárias, foram muito feitos para as vilas de empresa. Então, tratam muito da questão do paternalismo e do ensino dos hábitos modernos. O que nós estamos tentando fazer com a pesquisa é voltar um pouco, entender qual que foi a moralidade pensada para essas casas, que é um pouco mais geral, que esses homens higienistas, né, eram todos homens, porque esses higienistas estavam pensando o que era essa nova forma de morar para o trabalhador urbano, e como que essa moralidade, essas ideias foram passando de pensamentos escritos para a legislação e para as casas efetivamente construídas. O que é é uma reconstrução a ser feita. E nesse ponto de vista, uma coisa que é importante, eu acho importante destacar, é essa variação tipológica. Então, a moralidade pretendida por esses higienistas, ela não se traduz em apenas um tipo de casa construída. A lei de São Paulo é muito específica, então, um tipo mínimo de casa operária, que seria essa daqui aqui do meio, né? Um dormitório, um outro cômodo, uma cozinha, uma latrina. Esse é o tipo mínimo, mas diversos tipos de arranjos de casa são feitos sobre a alcunha de operário, ou seja, são feitos pensados para esse trabalhador urbano. E essa variação é indicativa de que não havia apenas um horário operário, mas sim algum conjunto de horários operários, e que essa variação ela era tão grande que, às vezes, dentro de um mesmo conjunto de casas, você tem diversos tipos de habitações diferentes, de formas de morar diferentes. O último ponto que eu queria trazer, meu tempo, ele é sobre os construtores, eu vou passar mais rapidamente, sobre os construtores e os moradores, né, que são os outros dois agentes envolvidos no processo. Então, nós temos os higienistas, que já falei bastante, e os construtores, das vilas particulares, eles não têm um único perfil, eles têm diversos perfis diferentes. Nós vamos ter homens que nem o Regino Aragão, que era um construtor, que construiu entre 1906 e 1914, tem mais de 100 processos dele no arquivo histórico, ou seja, era um construtor de grande porte, e que pega projetos de vilas, como essa daqui, na Moca, onde são 90 casas são construídas de uma vez só. Então, um capital financeiro muito grande para essas casas, e um trabalho construtivo muito intenso, construir 90 casas de uma vez só. E um outro perfil de construtor, de pequeno capitalista, é o da família Lon, que é essa vila em Higienópolis, que hoje em dia é tombada, em que as casas vão sendo construídas de pouco em pouco, a cada momento. Eu estou encerrando, eu prometo. E essas casas estão até hoje com a família Lon, e essas que estão aqui coloridas foram construídas antes de 1912 até 1930, mas ela vai sendo reconstruída e construída, e então são aquele movimento de capitalista com um excedente de capital construir casas para aluguel, e com excedente desse aluguel ir construindo mais e mais casas. Então, são dois dos diversos perfis de pessoas que estavam construindo essas casas. Sobre os moradores, nós temos muita dificuldade de entender quem eram essas pessoas por essa invisibilidade do trabalhador urbano.
o que pouco que a gente sabe é o que se queria, que se imaginava para esse trabalhador. E aí o papel das mulheres vai sendo construído como o papel da educadora moral da família. E a casa, para garantir que a mulher deveria garantir que a casa fosse um reduto para tirar a família para tirar os homens da família de uma vida depravada, em palavras muito rápidas. E para terminar, o último ponto que eu queria falar hoje, e eu acho que amarra um pouco com a apresentação que veio antes de mim, é sobre a situação dessas casas hoje em dia. As vilas operárias particulares foram amplamente construídas, diversas casas apresentam esse perfil de vila. Elas vão sendo construídas até depois do meu recorte da pesquisa, mas hoje elas sofrem muito com um processo, com uma pressão do mercado imobiliário. Essa vila João Miligari, que foi completamente demolida, sobraram 3 ou 4 casas, e principalmente em bairros como a Moca ou Tatuapé, onde elas não têm nenhum tipo de proteção legal, e isso aliado a um apagamento da sua importância histórica para a formação da cidade, leva com que elas, e por consequência as formas de morar que elas têm, sejam sendo cada vez mais apagadas da cidade. Acho que eu fico por aqui para não me exceder muito ao tempo. Muito obrigada. Obrigada, Ana Beatriz. Vamos passar para o último trabalho da sessão, do Lúcio Gomes e Selma Chaves. Bom dia, está todo mundo me escutando bem? Sim. Sim. Ok. Deixa eu compartilhar aqui o trabalho. Gente, eu vou pedir só desculpa qualquer coisa, que a minha internet está muito ruim, porque eu não estou em casa, eu estou no hotel. Então, eu não sei como, enfim, como vai, se ela vai ficar estável ou não, mas eu acredito que sim, que eu consegui ver todas as apresentações muito bem, então acho que vai estar tudo ok. Está passando direitinho o trabalho aí? Não sei se você tentou passar o slide. Passei, está passando direitinho aí? Não, agora passou. Tá ok. Tá, então vou começar. Bom dia, o meu nome é Lúcio Gomes. Esse trabalho ele é referente ao resultado, é um dos resultados da minha dissertação, né? Ele foi desenvolvido por mim e pela minha orientadora, a Selma Chaves, e ele tem como nome Residências Art Deco do bairro do Reduto, em Belém do Pará, uma análise historiográfica sobre a perspectiva das séries tipológicas. Primeiro, fazer uma introdução com relação ao bairro em que a gente vai aplicar, no caso, o estudo. O bairro do Reduto, ele é um bairro localizado no centro de Belém. Ele é um dos bairros mais antigos, junto da Cidade Velha e da Campina, e ele está cercado por esses bairros, pela Campina, por Nazaré e pelo Marizal, né? A escolha do bairro, ela ocorreu principalmente porque ele é um bairro que ele, ali entre o século XIX e o século XX, a atividade industrial, a atividade comercial dele é muito intensa. Então, a gente vai ter essas edificações, esses prédios que são as indústrias, as vilas operárias, né? As residências isoladas, mas também voltada para essa questão da indústria. E são edificações que vão sofrendo essa nova perspectiva de modernização do século XX. Okay? E para analisar essas edificações, eu vou usar, no caso, um método das séries tipológicas proposto pela arquiteta Marina Weisman. E aí, o que seriam as séries tipológicas? Né? No que se baseia esse método? Ela seria uma análise feita em cima da arquitetura histórica, por meio de 3 tópicos, que seria a tipologia estrutural, a tipologia formal e a tipologia funcional. Ok? Analisar uma arquitetura histórica a partir desses 3 pontos para o Weisman e para o Argan seria uma forma de analisar a arquitetura nas suas especificidades locais, né? Ela ia tornar seria possível fazer uma análise, digamos, mais profunda da situação em que a edificação se encontra. Então, ela abrangeria bastante a realidade local da edificação. Aqui para vocês
no caso, é a tipologia estrutural. Eu vou explicando o que seria a tipologia estrutural e como eu apliquei nessas edificações. A tipologia estrutural para Wiseman, ela seria justamente, de acordo com o nome, né, se refere aos materiais e às tecnologias construtivas de determinada obra. E aí a gente começa a analisar essas técnicas, essa materialidade da arquitetura em si. Né? No caso do reduto, o que a gente observa é que as edificações, que são as casas, as vilas de casas repetidas de característica Art Deco, elas foram construídas em cima de uma estrutura pré-existente, que são as casas, portas e janelas, né, de influência luso-açoriana, que são edificações ali mais antigas, mais antigas, no caso, né, do século XVIII, do século XIX. E o que a gente vai ter, no caso, vai ser principalmente a modificação dessas estruturas ali, o que eu vou destacar no caso aqui para vocês, a modificação da captação das águas pluviais, né, de como se capta essas águas, faz a captação dessas águas pluviais, que antigamente era o sistema de beiral, e no caso a gente vai ter a destruição desses beirais e a construção das platibandas. E ela ocorre principalmente por conta da iniciativa da administração pública. A gente vai ver que vai ter uma lei em Belém que, justamente buscando, eles tendo essa perspectiva de higienização, buscando essa higienização da cidade, eles vão proibir os beirais e incentivar a construção das platibandas como captação das águas pluviais. Né? E o outro aspecto seria relacionado às vedações, às paredes e ao sistema estrutural. O que a gente vai perceber é que, nessas edificações, as paredes externas elas vão ser de tijolos cerâmicos, e nos cantos, principalmente, vai ser usado muito tijolo em forma de L. E, internamente, a gente vai ter as paredes mais leves, no caso, em forma de tabique. Durante a pesquisa, foi muito complicado, porque foi durante a pandemia, eu consegui registros fotográficos e tudo. Então, boa parte dessas informações eu consegui através do levantamento que o IPHAN já tinha feito em 1988 dessas edificações. Então, a gente tem a descrição dessas características estruturais, dessas características físicas das edificações. No caso, a próxima tipologia é a tipologia, a forma, né? A tipologia formal. E aqui a Wiseman destaca dois aspectos. No caso, dois aspectos não, perdão. No caso, ela destaca que a forma, ela não é uma característica específica da arquitetura. É uma característica que ela também se encontra nas belas artes. Então, ela disserta que essa característica formal ela pode vir de algo interno, de algo da ideologia do arquiteto, enfim, das influências do arquiteto, e como efeito colateral de atos externos ao mundo da forma, como a própria questão da modificação das estruturas, das técnicas, né? E também influenciariam a forma. Ou então de uma junção das duas, tanto algo interno como algo externo, né? E aí o que a gente vai perceber é que o Art Deco, de forma geral, ele promove uma modificação muito clara na tipologia formal, porque ele adota como princípio estético a abstração. Né? A abstração seria justamente a limpeza dos ornamentos, né? A tentativa de simplificação dos elementos decorativos. Então, a gente vai ter, no caso do reduto, essa expressão, né? A expressão dessa pureza das formas, dessa simplificação estética. E aí é uma característica que que expressa tanto nas fábricas, e aqui eu destaco algumas, a fábrica Febo, nos anos 50, e a fábrica localizada na Rua Gaspar Viana. E essa simplificação ela decorre, em boa parte, por conta da economia em que a burguesia industrial conseguia com a simplificação desses elementos.
né, com a simplificação da estética das edificações. E aqui também, com relação à forma, a gente vai ter, além da abstração, que é um princípio do século XX, é um princípio modernizador do século XX, a gente ainda vai ter, no caso, a arquitetura déco no bairro do Reduto, expressando algumas características clássicas, no caso, como a hierarquia, como os elementos decorativos clássicos ainda se apresentam, principalmente os frisos e as cornises. Só que, nesse sentido, a gente vai ver que esses elementos eles também passam por uma simplificação, por uma transmutação que busca essa limpeza. E essa limpeza ela vai, digamos assim, se desenvolvendo até que esses elementos começam a exercer uma função. No caso das corninas, a gente vai ter esse desenvolvimento para essa modificação para esses elementos em alto relevo, que depois vão evoluindo, desenvolvendo, no caso, para as marquises, né? E aí já exercendo a função de proteção contra os intempéries climáticos da região, principalmente o sol muito forte e as chuvas frequentes. E aqui, por último, a gente vai ter a tipologia funcional. E aqui é importante pontuar, porque, de acordo com a Wiseman, a função, o uso social, no caso a função, ela é o que difere a arquitetura de outras áreas. A arquitetura, ela existe, ela possui um uso social, né? No caso, e é esse uso social que define a existência dela, que é o motivo da sua constituição. E para ela, a função seria, no caso, o laço mais direto da arquitetura com a sociedade. Analisando essa função, a gente vai conseguir perceber as mudanças sociais, a gente vai conseguir perceber as demandas, né, as necessidades que a sociedade estão tendo em determinado momento histórico. E aqui, nesse momento, que é no primeiro quartel do século XX, o que a gente percebe é que existem uma série de demandas sociais. E Chaves e Lima, eles reforçam essas necessidades, né, e como elas moldaram a cidade de Belém nesse sentido da busca da modernização, né, da infraestrutura de transporte, que era escassa, do sistema viário, sistema de esgoto. E a Soares, ela destaca aqui a necessidade das moradias baratas, que foi um momento em que o poder industrial da manufatura no bairro foi muito forte e que se precisava de moradia para esses trabalhadores, né? Precisava de uma moradia de baixo custo, no caso, de acordo com a burguesia industrial, para esses trabalhadores. E aqui a gente já consegue perceber como era a produção dessa moradia, as características dessa moradia. Ela era de baixo custo e, no caso, a gente vai ver que um processo de repetição, né, para justamente facilitar essa produção em larga escala da moradia para o ponto para a burguesia industrial conseguir economizar o máximo possível, e a gente vai encontrar, basicamente, as vilas residenciais e algumas casas isoladas. Essa aqui é uma vila que fica localizada na esquina da Rua de Almeida, com a Travessa Benjamin Constant. E ela é bastante expressiva nessas características de cor, né? A gente consegue perceber a platibanda, consegue perceber as marquises, consegue perceber toda essa simplificação e a limpeza ornamental. Aqui, no caso, a gente também tem outra vila, também com essas características da padronização das fachadas, né? E justamente também da padronização da função de morar, que seria chegar, ir para as fábricas, voltar, ter o descanso e, no outro dia, continuar o processo produtivo, né? A gente vê, então, aqui como o processo de produção ali, naquele momento, nesse bairro, ele influencia na produção material das edificações, das residências dos operários, dos trabalhadores. E como conclusão, nas considerações finais, eu percebo que
a importância do método, né, de usar um método em que a gente consiga ver as especificidades dessa produção arquitetônica, da produção em determinada região, em determinado tempo e espaço. E eu acredito que a metodologia das séries tipológicas desenvolvida pela Marina, a partir delas eu fui capaz de alcançar o objetivo, que era justamente caracterizar essa arquitetura muito específica da região, muito específica desse bairro, né? E também outra conclusão, outra consideração que eu cheguei é como o sistema econômico, no caso, no momento é o capitalismo de base industrial, ele influenciou, ele como agente externo influencia nas transformações materiais, mas ao mesmo tempo como determinados aspectos regionais, determinados aspectos materiais da construção permanecem. E aqui a gente vai ver, no caso, essas características sendo expressas nas fábricas, nas vilas e nas residências que expressam essa característica decor. Né? Aí, por fim, uma citação, no caso do meu trabalho, coloca, né? No caso do Art Deco do Reduto, a continuidade e a ruptura são características mais que enraizadas. São as formas dessa produção. Ela é, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Carrega em si aspectos do que a arquitetura foi, por meio dos códigos clássicos, remanescentes, transmutados, e configura-se naquilo que ela pode ser no momento presente, por meio das reais condições naturais e materiais da região. E, por fim, projeta-se ao futuro, ao adotar formas que ainda não eram normalizadas na produção cultural da arquitetura local. E é isso, então. É isso, pessoal. Muito obrigado, que são algumas das referências do trabalho. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Lúcio. Bom, nós temos 35 minutos para estimular, né, uma interlocução. Eu não sei se alguém já tem uma questão, né, aí na agulha para colocar diretamente para alguns participantes ou sobre a mesa. Quem quiser pode abrir microfone ou escrever no chat e a gente pode discutir. Eu queria só fazer um comentário rápido com relação eu observei os trabalhos e como, no caso, as nossas metodologias, elas buscam algo, digamos assim, elas buscam fugir, como a Camila colocou, da metodologia historiográfica, enfim, que generaliza, né? Que é uma metodologia que ela trata como se toda arquitetura histórica, no caso, pudesse ser analisada da mesma forma. E o que a gente percebe olhando os trabalhos, que é o que não acontece. Na verdade, a gente tem que construir essas metodologias mais específicas para a nossa realidade, né, para a realidade da nossa produção arquitetônica local. E eu achei muito interessante, de verdade, ver assim, o aparato metodológico de vocês, eu achei, enfim, de todas vocês, e era só isso realmente, de fato, que eu queria pontuar, que era com relação à importância da gente estar construindo metodologias para a nossa condição, né? Para a nossa condição do país na América do Sul, que tem um histórico de colonização, enfim, e construir a nossa historiografia, a nossa história da arquitetura. Obrigado. Obrigada, Lúcio. Eu também tinha anotado uma observação que vai um pouco nesse sentido, né, de olhar como que os 5 trabalhos, eles todos estão preocupados com o método, né, em delimitar um recorte bastante específico, em deixar muito claro qual é o método que se está percorrendo, porque, de fato, isso ajuda muito nos encaminhamentos da própria pesquisa, né, até na sua própria justificativa. Eu acho que a Renata está com a mão levantada. Sim, bom dia para todos, não tive a oportunidade de cumprimentá-los ainda, um prazer estar aqui, né?
e agradeço a oportunidade da gente apresentar o trabalho, né? O Enampac é fantástico para a gente ver justamente esse panorama da produção científica da área em todo o território, né? Muito bacana ver pesquisas na região norte, nordeste, aqui do sudeste, né? E a gente já fica dentro dos nossos programas, né? Com contextos mais, enfim, limitados, e o evento justamente nos traz essa oportunidade que é fantástica, né? E do crescimento, né? Da produção da área. Eu queria fazer aqui um comentário geral, acho que vai muito no sentido do que a Adriana também colocou, com relação às questões de método, né? Que é muito bacana ver nesses trabalhos o cuidado de alimentar essas pesquisas com as fontes documentais originais, né? Ir aos contextos, buscar documentação e não se ater meramente a estudos e já o que foi dito, né? Mas particularmente ir a fundo na documentação. Eu acho que este é um método muito seguro quando a gente busca, de alguma maneira, avançar nas pesquisas, né? Olhar de fato o objeto em si, né? Na sua constituição e na sua origem. O que evita, né? O que eu percebi aqui, né? O cuidado de evitar anacronismos, né? E interpretações que não, de fato, são referentes à origem, né? dos objetos, né? Então, nesse sentido, eu queria parabenizar, né? Todos os que apresentaram os trabalhos aqui. E eu gostaria de fazer aqui uma pergunta aí mais direta para a Ana Beatriz, que apresentou aqui peço desculpas, tem um ruído aqui no fundo no lugar que eu estou, gente, desculpa. Então, para a Ana Beatriz, que estudou aqui as vilas operárias em São Paulo, porque a gente também aqui no nosso grupo de pesquisa vem lidando com esse conceito que a gente colocou dos agentes modeladores do espaço urbano, né? E, particularmente, eu fiquei muito interessada, Ana Beatriz, em saber um pouco mais, se você puder falar, sobre esses construtores, né, que você colocou aqui no final da sua apresentação, entendendo de fato como é que são como é que é o papel desses construtores, porque você citou aqui um construtor, o Regino Aragão, né, responsável aí pela construção de uma grande vila. O que eu queria, se você pudesse falar um pouco, entender, ele é o que a gente entende hoje como um empresário, um empreendedor, né, que tinha o seu capital próprio e, portanto, produzia essas casas em vilas operárias, né, para renda, né, mas sendo ele o proprietário de todo esse corpo, né, de casas, ou se ele é o construtor que aplica capitais de famílias ou de particulares e vende essas casas. Então, eu queria entender um pouco melhor esse processo dele como agente, esse agente imobiliário, vamos poder falar assim, né? E como é que seria isso, né? Essa captação dos investimentos, porque isso vai muito ao encontro do que a gente vem percebendo na migração desses capitais, né, do final do século XIX, né, então essa elite que tinha patrimônio nos escravizados e que depois investe em infraestruturas urbanas, então esse dinheiro vai mudando de lugar, né? E se houve, por parte, por exemplo, desses construtores aqui no começo do século XX, né, a captação de capitais dessas elites também na produção dessa arquitetura das vilas operárias como investimento, ou se estava mais ligado ao investimento das classes médias urbanas, né? Então, entender um pouco o papel aí desses agentes, se você pudesse falar um pouquinho. Obrigada. Posso já falar? O Regino, ele é extremamente interessante. Para mim, eu ainda não tive o fôlego de ir muito atrás dele. Assim. O meu desejo é construir toda a biografia dele, de certa maneira, porque ele tem muita construção de muitos perfis diferentes. E da listagem assim que eu fiz, algumas delas tem alguém pagando, tem um proprietário, um interessado que não é ele está como construtor.
essa vila em específico que eu mostrei tem um proprietário, que é o Eduardo Lobo. Para mim, parece uma sociedade deles, de alguma maneira. Porque, por mais que tenha esse Eduardo Lobo, toda a documentação está só ele fazendo. Eu não sei se ele entrou como um prático licenciado, uma espécie de engenheiro, ou se o Eduardo Lobo era só o dinheiro e ele que estava tocando tudo. Não parece ter uma coisa só dele. Mas ele tem uma outra vila também, que é na Santa Cecília, que acho que até aparece nos estudos do Nabil, se eu não me engano, essa outra vila dele. E na Alameda Barros, que é essa daí. E nessa daí só tem o nome dele, por exemplo. É uma vila um pouco menor, em escala, mas só tem o nome dele. E ela é anterior a essa Vila da Moca. Então, por isso que eu tenho a sensação que nessa da Moca é um pouco assim, que uma coisa maior, tem um capital que não é dele, mas que ele que está tocando. Das coisas que ele faz, tem de tudo. Tem coisa que tem proprietário, tem alguém interessado, tem coisa... O que eu senti dele, assim, eu não tive tempo de analisar tudo muito específico, mas tem 2 movimentos como construtor dele. Coisas menores que ele está tocando sozinho, então acho que ele está construindo para vender, para alugar, uma casinha aqui, outra casinha ali, e coisas que ele faz para uma elite paulistana. Tem muita casa ali em Higienópolis, ali no limite entre Santa Cecília e Higienópolis, e que aí tem um proprietário, tem muita ampliação, tem até alguns dos nomes da elite, assim, deixa eu ver, não estou lembrando de cabeça, mas tem até um Jorge Dígio de Queiroz Aranha, que eu acho que talvez tenha alguma coisa. Mas tem até alguns grandes nomes, tem 2 coisas para o Jorge de Aranha. Depois eu posso compartilhar com vocês, se quiserem. Eu passo meu e-mail, eu passo esse levantamento. Peguei tudo daí tá tudo no Circa. Tem Família do Prá, tem Barão, tem bastante coisa para uma elite, que aí a gente acha proprietário, e para as coisas que geograficamente não são assim, Higienópolis, Santa Cecília e tal, tá ele sozinho. Então, acho que ele faz de tudo, por isso que é uma figura extremamente interessante entre os construtores dele, né? E até onde eu sei, não tem ninguém que estudou, só ele, assim, a produção dele. Perfeito. Bom, você já deve estar em contato com o trabalho do Lindené Pareto, que estudou, né, os práticos, né, em São Paulo e tudo mais, né? E, perfeito. E aí também, assim, sobre essa questão da circulação das ideias, né? Você comentou aí desses engenheiros, higienistas e tal, que, né, o Saturnino fantástico, né, que de fato ele tinha uma circulação no ambiente internacional. Eu vou não sei se você já teve contato com os trabalhos da professora Ivone Salgado e do professor Ângelo Beitoni, que é da França. Eles justamente trabalham nessa circulação das ideias entre Europa e América, justamente saindo dessa chave do que a historiografia, né, entendia por influência, né? Nós estamos sempre sob influência, né, da Europa. E não, justamente as pesquisas deles mostram o contrário, né? Que a América, enquanto laboratório, estava presente nos debates, né, internacionais, marcando posição de uma forma bastante importante. Então, essa circulação de ideias nesse ambiente internacional, a partir dos trabalhos deles, bem legal. Muito obrigada, viu, Ana? Obrigada. Você pode me escrever o nome no chat, que eu não sei os Sim, nomes? sim. Obrigada. Mais alguém? Para não correr o risco de vocês não terem oportunidade. Nas outras sessões eu acabei fazendo muitos comentários e teve pouca participação, então fico feliz que já vá assim de cara, né, vocês podendo se comunicar. Adriana, eu gostaria só de fazer um comentário só. Faça, Camila. Essa questão da gente construir uma nova forma de registro mesmo, a partir do que a gente coleta, da nossa metodologia, enfim. Era só destacar que não, eu acho que a gente tem que pensar para além da historiografia, ou para além do passado, né? Eu acho que ela também tem que ser, isso também tem que ser um viés muito atual. Então, por exemplo, a minha proposta no doutorado é analisar os cortiços e vilas na atualidade, mas trabalhando com as dimensões do espaço que são propostas por Lefebvre, né? O concebido, o percebido e o vivido. Mas partindo exatamente dessa invisibilidade que não é de agora, é histórica. Então, essa relação que eu acho que claramente se estabelece entre passado e presente também tem que estar na metodologia, também tem que estar nessa previsão de que essa nova história também se escreve agora, do que a gente tem agora, né, do contemporâneo. Então,
Era só para destacar isso também, para a gente não ficar, assim, claro, né? As pesquisas aqui têm todas um recorte muito do passado, do que estuda no passado, mas também para o presente super se aplica. Eu acho que é extremamente necessário, para que a gente não continue reproduzindo as invisibilidades, né? Do presente para o futuro. É isso. Aquilo do que você traz, né, do Legoff, né, desse duplo movimento de compreender o passado pelo presente, o presente pelo passado. E quando você falou isso, né, e estava tentando incluir essa perspectiva na tua pesquisa, eu estava aqui pensando, né, logo antes você, a Ana Beatriz e a Renata, né, apresentaram um trabalho que vão constituindo a genealogia daquelas famílias e tentando entender a produção do espaço, né, e a questão fundiária. E aí, quando a gente olha para o hoje, nesses espaços centrais, a gente ainda, né, consegue perceber uma permanência. Aliás, o espólio dessas famílias, né, e como isso reverbera no que Camila está interessada em estudar, por exemplo, né, na pesquisa dela, tem tudo a ver. Né? E uma pergunta que eu me coloco é se justamente a deterioração desses espaços centrais, isso também não é algo que tem sua intenção de ser, né? Na perspectiva de que, então, deixa tombar de fato, né? E aí eu fiquei pensando, né? A tua pesquisa ela tem tanto uma possibilidade de caminhar por um viés de entender uma arquitetura mais popular, que até o Lúcio ele pontua lá um trecho uma imagem, né? Do Gunther Weimer naquela tipologia mais popular, como se também não estabelece interfaces com o trabalho da Ana Beatriz com a Flávia Brito, né, de pensar essas vilas construídas para a produção rentista, que, aliás, me lembrou os desenhos do Engels, né, nas grandes cidades, que ele vai colocando aquelas tipologias e que isso refletia a possibilidade de pagamento do aluguel, né, então analisar as soluções, né, ou as propostas que estão colocadas, achei que também poderia correr num certo sentido a partir dessa pesquisa de pensar para quem, né, e as limitações daquilo. Depois eu fiquei pensando também, né, em todos os trabalhos, assim, como a legislação ela vai cumprindo um papel bastante importante, né, de limitar ou de dizer quem fica e quem não fica. Eu acho que é uma outra questão que é fundamental para boa parte dos trabalhos. Aliás, assim, a gente tem 2 trabalhos que a gente está mais, talvez, né, dentro de uma arquitetura mais oficial e 3 trabalhos que estão numa perspectiva mais de uma arquitetura mais popular ou para os operários, como acho que foi a Ana Beatriz, né, que destacou muito bem para a gente o estudo sobre o termo, né, e como isso vai se confundindo ao longo da historiografia. Então, eu acho que tem várias possibilidades da gente pensar interfaces entre esses trabalhos, e como todos estão, de alguma forma, né, tentando preencher lacunas, alguns trabalhando com as margens, outros trabalhando com lacunas da historiografia que a gente já tem, né? Como o caso das vilas operárias, mas sobre uma outra lógica. Eu queria, mas todos, de certa forma, também dentro de uma perspectiva mais geral de rever, revisar, reescrever, né, ou trazer olhares numa perspectiva de pensar a historiografia dos modos de morar, né, ou de pensar a habitação. Eu queria fazer uma pergunta para Beatriz Santiago, tem tantas Beatriz nessa mesa que eu estou super confusa, mas para Beatriz Santiago, né, que traz um viés mais de olhar para a produção contemporânea do semiárido,
E aí eu fiquei pensando, poxa, sim, a gente vem num movimento de sair dos grandes eixos, né, de sair do centro para olhar, e não com o olhar de periferia, né, mas de olhar para as contribuições e aquilo que não está na historiografia, que não está nas publicações especializadas, mas vocês vão no sentido de olhar para as revistas, os portais especializados mais recentes. E aí, eu acho que precisa entender e destacar como que funciona o ArcDaily, como que funciona a revista Projeto, para a gente também entender em que medida esses profissionais eles estão recebendo esse destaque, né? Eu não sei, assim, se você chega num recorte de 16 projetos e coloca, né, como representatividade e representação. Eu acho que, obviamente, tem uma pertinência de estudar esses 16 projetos que ganharam visibilidade na mídia, mas eu fico pensando que é bem importante na pesquisa de vocês deixar claro, né, que tem uma porção de outros trabalhos que já vêm incluindo a perspectiva da produção dentro aí, né, do Nordeste e dentro também do semiárido, estudando a arquitetura moderna, enfim, eu estou orientando um trabalho que está se debruçando sobre o Crato, Juazeiro do Norte, né, naquela região ali do Cariri, e que tem uma produção, né, moderna, um outro projeto que aparece com maior destaque, ainda que com um profissional talvez não atuante necessariamente no local, mas que, de certa maneira, eles vêm, né, dando visibilidade a essa produção já dentro dos estudos acadêmicos, pelo menos. E se vocês fizeram essa pesquisa, né, no ArcDaily, na Projeto, valeria a pena também, talvez, indicar um número possível de outros projetos não residenciais que vêm sendo contemplados, para a gente ter uma dimensão do todo, ou, né, se vocês quiserem ampliar, se o recorte é só a partir da revista Projeto, mas também se vocês depois quiserem ampliar, o índice de arquitetura ele está disponível online, né, no site da FAUSP, que daria para complementar a pesquisa. Assim, eu não sei quais são os rumos que vocês pretendem, mas certamente já apontam também para um interesse recente, inclusive de pesquisas de olhar a produção do Giral, a produção do Lins Arquitetura, né, e como esses arquitetos estão respondendo inclusive, as condições climáticas que você ressaltou. Eu acho que eu já falei um pouquinho, né, sobre a minha preocupação do espólio das famílias ali, a partir do Manuel Carlos Aranha, que vai aumentando o número de imóveis, né, e como isso se relaciona, inclusive, talvez atualmente, né, com essa pressão de um mercado imobiliário. A questão das margens, né, que me surge a partir de olhar a apresentação de Camila, com a apropriação do espaço de uma cidade excludente, né, que diz respeito à questão fundiária. Depois, a questão da pressão do mercado imobiliário também aparece, né, na perspectiva do trabalho de Ana Beatriz e Flávia Brito, com aquela imagem final lá, né, da expressão do que é, então a importância de fazer essa reconstituição e o que o presente nos traz a partir daí. E o trabalho do Lúcio, né, que fala sobre as tipologias e as mudanças no modo de vida, e achei muito legal a ideia das continuidades e rupturas, né, para a gente pensar, inclusive porque a gente tem expressões arquitetônicas acontecendo simultaneamente, né, e aí você vai mostrar o Art Deco como uma resposta, talvez, a uma simplificação formal ali, em lotes muito exíguos, né, dentro de um tecido urbano que
que permanece, né, naquele traçado ali central, original, e nesse desejo, né, de uma modernização que se expressa nessas fachadas, ainda que só de porta e janela, né, mas é isso, assim, se alguém mais quiser falar, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria agradecer muito, assim, para mim foi muito legal conhecer os trabalhos. Eu vou ler, né, mais a fundo, porque eu só tinha tido acesso aos resumos, e fico muito feliz, assim, com a qualidade, né, que Renata também ressaltou, da pesquisa e que está sendo aqui no ENAMPARC colocado. Alguém quer comentar sobre? A Beatriz, eu acho que falou que estava precisando sair, né? Então, não sei se os comentários que eu fiz... Posso fazer só mais uma pergunta dessas mais objetivas? Temos tempo ainda? Por favor, temos 11 minutos. Tá bom. Então, eu achei assim também, foi muito interessante também ver um corpo de pesquisas ligadas a esse tema das vilas operárias, né, em diferentes contextos também, né? O que nos dá, né, essa margem também de uma possibilidade de comparação, né, obviamente, aqui, de métodos e resultados, enfim, né? E, então, queria perguntar ao Lúcio Gomes, né, se na pesquisa dele, eu sei que aqui a gente tem, às vezes, um tempo muito curto, né, e às vezes a gente faz, eu brinco, um perfume, né, da pesquisa, assim, em termos de não ter tempo de dar ênfase a todos os aspectos, mas a minha pergunta seria no sentido, como ele trabalha com a ideia da série tipológica, né, com o conceito de série tipológica, se ele teve a oportunidade na pesquisa dele de fazer o levantamento também do arranjo de programa e do arranjo de distribuição dessas casas nas vilas operárias de Belém. Pergunto isso porque, por uma curiosidade comparativa mesmo, se a solução desse habitar na região norte, ela também é semelhante à solução, por exemplo, de São Paulo, que a gente viu aqui, a Ana Beatriz trouxe, né, o redesenho de algumas dessas plantas das vilas, onde a gente tem ali claramente a oportunidade de avaliar esse arranjo do programa ali, como é que isso está colocado, o mínimo, né, de cômodos exigido, a sala, a varanda, e as questões de exigência sanitária já, de colocarem cômodos de cozinha e latrina mais isolados, né? E com ventilação e externa, né? Então, a minha curiosidade é se ele teve essa oportunidade de avaliar esses arranjos do programa para a gente entender se havia uma distribuição dos cômodos dessas casas semelhante a esse arranjo, ou se há especificidades nessa região norte, né? Então, de fato, é uma curiosidade. Ok. Assim, com relação a essa análise do programa de necessidades e tudo, eu não tive contato, porque durante o processo de levantamento das edificações e tudo, foi durante a pandemia. E aí foi muito complicado eu ter acesso às edificações, a conseguir entrar nas edificações, enfim, ter contato com as pessoas que moravam nessas edificações. Então, tanto é que eu consegui fazer esse levantamento quando passou um pouco, digamos assim, quando começaram a fazer as primeiras vacinações e tudo, e eu consegui a rua para bater foto, para fazer uma análise mais com relação à estrutura, a parte formal, a parte de fora, né? As fachadas. Mas com relação a adentrar os cômodos, a ver esse programa de necessidades, eu realmente não consegui. Inclusive, foi uma das questões que digamos assim, ficaram pendentes para eu fazer nas próximas pesquisas, né? A minha pesquisa ela iria aprofundar a esse nível, a conseguir adentrar as edificações e
e fazer esse estudo desse programa de necessidades mesmo, né? Mas, digamos assim, com relação... Não, pode perguntar. Eu acabei te cortando, porque assim, também o que eu posso te sugerir, de fato, a gente teve aí vários problemas, né, com relação ao trabalho de campo durante a pandemia, foi bastante complicado, né? Eu não sei como está organizado em Belém, se vocês têm aí algum arquivo do município em que vocês tenham aí esses projetos aí do começo do século XX, e a aprovação desses projetos, porque como o seu recorte temporal, a gente já está aí, né, num período em que a maioria das capitais já havia essa exigência da aprovação do projeto, de toda uma documentação, né, em termos de autoria e dos construtores. Não sei, às vezes valeria a pena verificar em Belém se algum acervo do município tem guardado esses projetos de aprovação, onde você pode, sim, ver justamente, inclusive, o arranjo original dessas vilas, né? Porque eu imagino também, não sei como é que está o estado de conservação e o perfil dos moradores, mas eu imagino muitas reformas, né? Desde Sim, então sim. até hoje, né? E alterações que podem um pouco mascarar, né? Que seria aí essa tipologia original dessas vilas, né? Fica aí uma sugestão. Sim. Com relação a essa questão da busca dos documentos em arquivos e tudo, eu acredito que o arquivo mais próximo seria o do CREA, Pará, que eles começam a ter ali, como você falou, precisa das plantas baixas e tudo, eles fazem esse movimento de guardar esses projetos do início do século XX. Só que o que acontece lá eles têm principalmente essas vilas que são, digamos assim, elas foram construídas, acho como a Ana Beatriz colocou, para fazer, são vilas um pouco mais, digamos assim, não é robustas, entende? No sentido de são projetos um pouco maiores do que essas casas menores, mais populares. E essas vilas que se encontram no CREA e tudo, eles são mais vilas fora do bairro, fora tipo da minha área de estudo. Inclusive, não consegui comentar com relação a isso na apresentação, mas o que a gente vai ver o que eu percebi durante a pesquisa e que outros historiadores comentam, é que a maioria dos operários das fábricas, eles não se encontravam no bairro do Reduto, né? Tinha alguns operários lá, só que com a ação do poder público de exercer assim, a modificação das casas, a modificação das fachadas, né, a construção das platibandas, muitos operários não ficavam nessa região. E aí eles iam para outro lugar. E eles exigiam, digamos assim, nesses outros lugares, casas populares. Então, o que a gente vai ter tipo, no CREA bastante essas edificações, essas vilas, mas em outros bairros. Então, como não estava na questão do recorte espacial, eu realmente não consegui juntar assim, não consegui, não foi o interessante no momento juntar essas outras documentação. Mas aí, tipo, como eu estava lhe explicando, ficou muita coisa para um próximo passo, você compreende? Ficou de documentação, de levantamento bibliográfico, de levantamento histórico, né? E a gente está trabalhando nesse sentido, de dar esse próximo passo, de realmente conseguir fazer essa análise de programa, essa análise das plantas baixas, que eu acho que, de Fica fato, para o é muito doutorado, né, Lúcio? importante. É bem importante, sim. Muito bom. Temos 3 minutos. Estamos já cansados. Camila, preciso te conhecer. Você está em João Pessoa?
Estou, professora. Estou sim. Estou pagando, inclusive, uma disciplina com Chico Costa, professor Chico Costa, né? E outra com o professor Luiz Amorim. Aí eu trabalho em Vamos, Serra Talhada, eu passo a metade da semana lá e na quinta eu chego aqui, quinta e sexta disciplina, domingo vou de novo. e Tá você é assim. orientada por Bertilde. Não, por Doralice. Ah, por Esse artigo foi de uma Doralice. disciplina com Bertilde, mas a professora Doralice que me orienta. Vamos Certo. sim, quero conhecê-la. Vamos discutir mais sobre o Vamos. assunto que Nós tem pano podemos para manga. nos encontrar É pessoalmente. verdade. Os demais, espero que a gente tenha oportunidade, né, breve, ou que a gente possa acompanhar o desenvolvimento das pesquisas de vocês. Para aqueles que estão com pesquisas em andamento, desejo aí, né, que a mesa, a sessão tenha servido aí para algumas reflexões. Agradeço muito a participação de todos e um ótimo evento aí para a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, obrigada, organização. Um abraço para todos. Um abraço.